E aí, nação atleticana, tudo bom com vocês? Bom, hoje fazer um vídeo aqui mais curto, mais rápido. Eu acabei não tendo tempo de fazer o vídeo para o canal aí nos últimos jogos e falar do jogo contra o Paraná amanhã, às 16 horas na Arena da Baixada. Para você que ainda não comprou, não adquiriu o seu ingresso, sua entrada, ainda dá tempo. A gente tem pelo site www.ingressoscap.com.br, você pode comprar na sua casa, imprime o ingresso tranquilo, muito fácil. Ou a bilheteria, no caso, a partir das 10 da manhã, na Arena da Baixada até o horário intervalo da partida. Lembrando que a entrada custa R$60 e a meia entrada R$30. Bom, o que falar do jogo do Paraná? O Paulo André, depois desse último jogo que aconteceu lá na Vila, e o Nicão, numa entrevista coletiva que ele deu essa semana para a TV Cap, eu acho que eles definiram muito bem. O time do Atlético, não que a derrota era o que eu esperava, o que a torcida esperava. A gente sempre espera o melhor, a vitória do Atlético. Mas a derrota foi um momento oportuno. Assim como no ano passado, se vocês forem recapitular, a gente perdeu em casa o primeiro jogo, o Atletiba, no gramado sintético, para o Coritiba, foi 2-0, a torcida reclamou, etc. e tal. E ali, na minha opinião, foi o ponto de virada. Ali o Atlético deu um salto mental, um salto na questão de comprometimento. E a gente tem que levar em consideração que esse time que jogou contra o Paraná na Vila Capanema só fez um jogo, ainda teve 1, 2, 3 jogadores que foram ali mesclados contra o J. Malucelli. Então veja bem, esse time principal só jogou 2 jogos do Paranaense. E vinha naquela toada, até o Paulo Autori colocou muito bem, aquela pressão, toda aquela vibração, etc. e tal, da Libertadores, das fases decisivas. Então foi muito mais ali o coração, a emoção, controlar os nervos, do que outra coisa, do que talvez a técnica, etc. e tal, que nos fez passar da segunda fase e da terceira fase da Libertadores e chegar na fase de grupos. E no momento que todo mundo, a gente tinha empatado em casa contra a Universidade Católica, no momento que estava todo mundo desesperado de novo, o Atlético vai lá e vence o São Lourenço. Então esse time, nos momentos decisivos esse ano, esse é o nosso alento. Ele rendeu. Ele não foi um time que tremeu na base nos momentos decisivos. Esse jogo contra o Paraná, por mais toda aquela questão, porque o Rio Branco fez o gol na outra partida, etc. e tal, o Rio Branco precisava fazer o gol para escapar do rebaixamento. E a gente tem que considerar que o Atlético conseguiu os pontos que conseguiu para se classificar em oitavo, com uma vitória contra o Cascavel, um 4-0, que foi um ponto fora da curva da meninada, e o Atletiba, do YouTube, que a gente ganhou de 2-0. Então, se não fosse a meninada, nós não estaríamos nessa fase eliminatória nas quartas de final contra o Paraná. Então isso é um fato. Não é que o Rio Branco classificou, não é bem assim. Não, o Atlético fez os 12 pontos dele, os outros deixaram de fazer ou fizeram por competência e incompetência e a gente conseguiu classificar. E eu acredito que essa derrota deixou aquele gostinho, os jogadores estão pilhados, os jogadores querem vencer o Paraná. Foi até bom, porque no final do jogo do Paraná a gente percebeu que os jogadores do Paraná e a torcida achava que tinha eliminado o Atlético, que é o time grande na parada. E no final não eliminaram, no final sobrou para eles ter que enfrentar o Atlético nessas quartas de final. Então, eu acredito que a nossa esperança neste ano passado, o Nicão fez um belo gol na arena, nós tínhamos o André Lima, esse ano nós temos o Eduardo da Silva, aí nós estamos depositando as nossas fichas no Felipe Gedós, no Gonzalez atuando mais lá na frente, mais próximo da área, que é a área, o lugar onde ele é agudo, onde ele chuta, onde ele arrisca, o Gedós arriscando muito bem também de fora da área. Então eu acho que essas são umas armas, o Nicão jogando bem novamente, são algumas armas que nós temos aí para passar do time do Paraná, que é um time bom, tem bons jogadores, inclusive jogadores que caberiam, na minha opinião, no Atlético, para o Brasileirão, para a sequência do campeonato, 2, 3 ali. A imprensa, porque o time mesclado, etc e tal. Não, eles entraram com sangue no olho,
né? Nós tivemos aquele lance inicial do Thiago Heleno, que em todos os lances que eu vi, acho que ninguém pode determinar, né, com certeza se ele tocou ou não a mão na bola, só ele mesmo, né? Os jogadores reclamaram. Então, se a gente faz um gol ali, porque você pode notar, é rotineiro esse ano no time do Atlético, o Atlético joga muito bem os 15, 20, 30 minutos iniciais, e geralmente faz o gol, geralmente chega, e depois dá uma murchada, né? Então isso aí o Autuori, óbvio, notou, a comissão técnica, óbvio, notou, o Atlético precisa, em determinados momentos da partida, segurar um pouco mais a bola, rodar um pouco mais a bola, com inteligência, não é só ter a posse de bola, ficar tocando para lá, para lá, para cá, para cá, né? Sem ter inteligência, sem ter eficiência e eficácia, né? Então, o time é um time da minha plena confiança, com um treinador também da minha plena confiança. Muita gente reclamando, porque o Autuori tem que pegar mala, blá, blá, blá. Gente, não é assim. Ele usou o Campeonato Paranaense de laboratório para jogadores do Sub-20, que vão disputar agora o Paranaense Sub-20. Ele mesmo falou. Tem jogadores que jogaram o principal que vão voltar para o Sub-20, certo? Então, deu, né, minutagem, deu tempo de jogo, rodagem para esses jogadores, e esses jogadores lá na frente vão sentir menos. Vão sentir menos, porque eles já tiveram todo aquele clima de pressão, de jogar com a torcida ou contra a torcida, etc. e tal. E é isso que tem que se fazer no futebol, né? O nosso futebol, infelizmente, nós não nascemos em berço de ouro. Nós precisamos de uma base forte, nós precisamos de jogadores que surgem de tempos em tempos, assim como Otávio, Hernani e outros bons jogadores que surgiram da nossa base e chegaram ao time titular, né, ao time principal. Para quê? Para a gente encaixar o time, para a gente fazer dinheiro, etc. e tal. Toda essa questão que a gente já sabe, né, do futebol brasileiro, questão de cotas, de televisão, de dinheiro, que uns têm menos, muito menos, né, e os outros têm muito mais. Então fica essa questão aí, certo? Então, veja bem, o Atlético, na minha opinião, tranquilo. Amanhã nós vamos fazer um grande jogo com o apoio da torcida. Espero você, torcedor atleticano, também lá, apoiando o Atlético nos 90 minutos, né, na partida contra o Paraná. Vamos com tudo para cima deles. Os jogadores estão mordidos, né, estão engasgados, né, com esse último jogo que aconteceu na Vila Capanema. Algumas provocações que é do futebol. Futebol é isso mesmo, né, é brincadeira, tudo, né? E a gente fazer uma boa partida, eu creio que nós vamos fazer uma boa partida contra o Paraná Clube. Então é isso, né? O campeonato continua, aliás, o campeonato começa agora. É agora que a gente vai separar os meninos dos homens. E é bom que no início do ano a gente já passe, né, pelo que a gente passou. Né? Toda essa questão de pressão, de eliminatória, de time perdendo, time empatando dentro de casa, oscilando para lá e para cá, porque daí quando a gente entrar no Brasileiro, continuar na fase de grupos da Libertadores, a comissão técnica, a diretoria vai saber o que precisa contratar pontualmente, o que precisa arrumar aqui, ajustar ali, e a gente vai ter um longo de temporada, como o Autuori fala, muito bom. Então é isso, né? Saudações rubro-negras, né? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e até amanhã.